98802-2444. Melhor, você pode mandar mensagem, você pode contribuir com o programa, sugerindo temas, personalidades, dando também as suas dicas, suas orientações, também fazendo comentários. Fique à vontade, o programa é nosso. Diálogo Aberto sempre com você, todas as semanas, falando sobre questões muito importantes do nosso dia a dia. E nesse primeiro bloco, nós vamos falar justamente sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre a questão da obesidade. A Organização Mundial da Saúde afirma que a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde que temos para enfrentar. Em 2025, daqui a alguns anos, a estimativa é que 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso. No Brasil, a obesidade aumentou 72% nos últimos 13 anos, saindo de 11,8% em 2006 para 20,3% em 2019. E nós vamos falar sobre esse tema, por isso convidamos então a nutricionista Bianca Malcher para conversarmos sobre essa questão da obesidade, distúrbios que vêm por conta da situação e como a gente também trabalhar isso aí no nosso cotidiano. Bianca, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Para falar sobre esse tema aí que atinge muita gente, né, Bianca? É isso mesmo. Nós tivemos agora no dia 4 de março a data em comemoração, o Dia da Obesidade, como uma campanha mesmo, para servir de alerta, porque a gente tem que levar em consideração que a obesidade ela é uma doença crônica, não transmissível, que se dá pelo acúmulo excessivo de gordura. E a gente sabe que a obesidade ela é multifatorial, existem diversas causas desse ganho de peso. E no cotidiano que a gente está, na rotina que a gente vive hoje, tudo muito acelerado, a gente sabe que uma das causas é o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, industrializados. As pessoas visam cada vez mais os alimentos práticos, que nem sempre os práticos são os mais saudáveis, E isso, a longo prazo, vai favorecendo, sim, para o ganho de peso. Mas a gente sabe também que hoje em dia tem a questão também emocional e as pessoas usam o alimento como um gatilho, como uma válvula, uma forma de compensação, uma válvula de escape, para a rotina corrida, para o estresse, para a ansiedade. E isso a longo prazo vai favorecendo sim para o ganho de peso. Naquela definição, você é o que você come, Perfeito, então, é isso a mesmo. escolha dos alimentos, o intervalo desses alimentos, eles são extremamente importantes para ter uma dieta saudável. Isso vale a partir de que idade? Desde 3 anos, 2 anos de idade. Da feita que aquela criança já começa a introduzir os alimentos, a gente já tem que levar em consideração. E aí já fica um aviso para os pais, Porque a criança não vai no supermercado escolher os alimentos, ela não conhece, na verdade, os alimentos. Então, os pais que vão introduzir, que vão ofertar determinados alimentos. E aí a gente já redobra os cuidados para o consumo de açúcar. Quanto mais tarde você ofertar o açúcar para o seu filho, melhor vai ser. Da feita que ele se acostuma com o paladar do doce, do açúcar, carboidratos de um modo geral, aí já serve também como um gatilho, já se torna viciante. E aí quando ele vai consumir aqueles alimentos que não têm açúcar ou que tem pouco, ele já começa a sentir o paladar. Então, quanto mais tarde o consumo de açúcar e de sal também, assim como alimentos industrializados, gorduras saturadas, melhor vai ser para a saúde de um modo geral. E a dieta do miojo, que o pessoal chama, Chegou em casa, não tem nada, a gente vai e utiliza, Hoje, cada vez mais, você tem alimentos, não somente esse, Claro, isso é até uma marca, mas que nós temos aí mais facilmente, Você vai ao supermercado, já tem aquela sopa pronta, você vai, já tem a carne em lata, já tem os molhos, já tudo pronto. Então, você quase não tem esse preparo, digamos assim, natural em casa. Você prefere, às vezes, comprar. Esse estímulo todo. Não existe nenhum tipo de controle nesse sentido para que as pessoas não sejam induzidas a esse tipo de consumo fácil. Infelizmente, a indústria ela ganha muito o cliente, Inclusive, às vezes, até pelo rótulo, botando lá como produto integral, um produto fitness, um produto light. E muitas das vezes, quando a gente vai ler o rótulo, desmistificar, a gente vê que aquele alimento é cheio de conservantes, de acidulantes, de espessantes. Ou seja, muito sal, Muito sódio, para conservar aquele produto por mais tempo na prateleira.
né? E aí esse consumo frequente desses alimentos que são altamente calóricos e de calorias vazias, que a gente chama, né? Ou seja, pobre nutricionalmente falando, a longo prazo também vai favorecer para esse ganho de peso e vai gerando um ciclo vicioso no sentido de que a pessoa, por exemplo, chega cansada do trabalho, aí até ter que preparar alguma coisa, acaba optando por esses alimentos industrializados por uma questão de praticidade. Eu sempre tento explicar no consultório, né, para o paciente que o planejamento, ele é tudo. Muitas das vezes a gente vai por essas questões mais práticas, mas, por exemplo, a gente hoje em dia já tem outras opções, como essas empresas que fornecem marmitas saudáveis congeladas. Essa seria uma opção mais prática e mais saudável também. Ou então fazer em maior quantidade, maior por exemplo. quantidade, né? Estocar para a semana. Aí vai dividindo, né? aos poucos, né, ao longo da semana. Exatamente. Nesse sentido, Bianca, o feijão com arroz nosso, qual o valor nutricional dele? Qual é a dica em cima? Retira, substitui, mantém? Qual a importância dele dentro do nosso cardápio diário? Não tem combinação melhor do que o arroz e feijão juntos, né? Ambos têm nutrientes que complementam a absorção e potencializam também outros nutrientes, um e outro. Então, não há necessidade de retirar do seu hábito, da sua rotina alimentar. O que deve ser levado em consideração, né? Inclusive, voltando para a obesidade, a gente sabe que o ganho de peso, ele se dá sempre que eu ultrapasso a recomendação calórica que o meu corpo precisa. Então, não existe um alimento de uma forma isolada que ele vá me engordar ou me emagrecer. Eu preciso analisar a minha alimentação no todo, no dia, né? E o que eu venho fazendo diariamente, semanalmente, para colher aqueles resultados também no futuro. E aí vai muito do mapa mental de cada um, né? Exatamente. O que eu tenho que me satisfaz? Exatamente. Por exemplo, o refrigerante, o sanduíche, o hambúrguer, a batata frita, aquele combo terrorista que vende, né, que é o sanduíche grande, a batata frita e o refrigerante. Né? Então, como é que isso aí acaba trabalhando no nosso metabolismo aí diariamente? No caso desse combo aí altamente calórico, né, substituiria praticamente 2 refeições de arroz, feijão, uma proteína e salada, que aí seria muito mais rico nutricionalmente. E sem contar que não tem calorias nenhuma nesse combo aí de sanduíche, de batata, de refrigerante, mas psicologicamente estaria satisfazendo aquele paladar daquele paciente, né? Então tem que ter muito cuidado. Toda vez que a gente aumenta o consumo de gordura, de açúcar, vai se tornando algo viciante. E aí o corpo, ele acaba induzindo, ele acaba pedindo muito mais, com mais frequência também. E aí, às vezes, a gente fica tão no automático que aí acaba não percebendo. E todos os dias, ultrapassando a recomendação calórica que o corpo precisaria, esse excesso de calorias também vai influenciar para o excesso de peso. Principalmente se for uma pessoa sedentária, que aí não tem um gasto. Mais exatamente, essa questão, né? Um gasto calórico mais significativo. Nesse caso, para desintoxicar, como é que é o processo? Eu tenho um hábito, por exemplo, de consumo de comida fast food, de sanduíches, desses combos. Eu tenho essa prática e agora eu queria, preciso parar e agora tentar diminuir esse prejuízo, né? Reverter não dá mais, né? Mas eu preciso diminuir esse prejuízo. Qual seria uma dica interessante para quem quisesse aproveitar esse período, inclusive, que nós estamos vivendo, né? Para poder reverter esses prejuízos maiores aí, diminuir esses prejuízos. A gente sabe que a mudança de hábitos, ela não é fácil, né? Ela também não acontece de forma rápida. Então, em primeiro lugar, a pessoa tem que querer, tem que estar determinada e disposta a essa mudança. E de forma gradativa, ir retirando esses alimentos, substituindo por outros. Às vezes, só a forma de preparo já me traz muito mais benefícios. De repente, se eu tenho o hábito de pedir um sanduíche de fora, eu vou tentar fazer em casa, já utilizo uma carne que vai ser assada ao invés de ser frita, já melhoro o preparo daquela carne, evitando os temperos industrializados, já utilizo de repente um pão integral, menos calórico do que um pão tradicional dessas hamburguerias ou fast foods, inclusive. Ou seja, tentar amenizar aquele consumo excessivo de calorias vazias,
mudando também a forma de preparo. E aí, a longo prazo, a gente vai reduzindo esses alimentos, substituindo por outros. Eu sempre digo que o ideal é fazer uma reeducação alimentar, né? Entender por que que hoje alguns alimentos vão ser prejudiciais, por que que outros vão ser benéficos, como que eu posso nutrir o meu corpo de dentro para fora, né? Ofertar nutrientes, alimentos, quantidades adequadas de proteínas, de gorduras, de carboidrato. A gente observa o consumo da população, ele é riquíssimo em carboidrato. É muito pão, muita massa, muito arroz, muita farinha. Muito macarrão. Muito macarrão, e aí acaba esquecendo também do consumo da proteína. E esse desequilíbrio é o que favorece também ao aumento do apetite, ao descontrole hormonal, inclusive, aumento da ansiedade, descompensação nos exames laboratoriais. Ácido úrico, né? Também muita exatamente, carne vermelha, colesterol, né? Triglicerídeos, e aí gera realmente um desequilíbrio metabólico. E nesse sentido, Bianca, por exemplo, a dieta, por exemplo, o almoço, né? Proteína e salada. Resolve o problema ou tem que ter algo para balancear esse processo? Porque às vezes você come isso, mas daqui a 2 horas você está com fome já. Daí, né? Que entra a importância, né, de um nutricionista para adequar de acordo com a necessidade nutricional de cada um. De repente, se já estiver consumindo mais carboidrato em outras refeições, não há problema de, na hora do almoço, consumir somente a proteína com a salada, os legumes, mas vai depender muito da sua ingestão alimentar do dia. Assim também como não tem problema, de repente, introduzir um carboidrato mais saudável, por exemplo, um arroz integral, uma batata doce, macaxeira, um macarrão integral, sempre tentando escolher somente um, não ter aquele boom, né, de carboidratos em uma só refeição, porque tem gente que mistura o arroz mais a farinha, mais o feijão, né, e aí acaba tendo um excesso de calorias em uma só refeição. Então, o ideal seria distribuir, né, fracionar essas refeições aí ao longo do dia e sempre acrescentar as fibras também que geram maior saciedade, as proteínas, gorduras boas também, para que eu tenha um equilíbrio nutricional bem melhor. Nesse sentido, por exemplo, o consumo de carne vermelha deveria ser até no máximo quantas vezes por semana? Até no máximo 2 vezes na semana. 2 vezes na semana. Mais do que isso já se torna prejudicial, mesmo que seja um paciente que não tenha nenhuma patologia, que não esteja sobrepeso, mas por uma questão de saúde mesmo. A gente sabe que a carne vermelha ela tem bem mais gordura comparado com as carnes brancas, que já são mais magras. Nesse caso, então, aí a carne branca ocuparia, e aí variando, né? Aves, peixe, né? Marisco entra nesses pacotes também? Entra também, ovo também entra, que são as proteínas de alto valor biológico. Se de repente for um paciente vegano, né, que não consuma essas fontes proteicas animais, aí a gente já teria que substituir pelas fontes proteicas vegetais. Certo. Mas nesse caso também aí tem que ter também uma atenção para não perder também essa questão das proteínas, né? Exatamente. Redistribuir esse fracionamento de proteínas vegetais também em todas as refeições. Uma das alegações, Bianca, que se faz quando trabalha a questão da dieta é dizer, olha, eu podia até fazer. O problema é que a dieta acaba saindo cara. Porque é mais fácil e, logicamente, quanto maior a oferta, né, o produto também tem um preço mais baixo, né, de eu encontrar esse tipo de alimento no supermercado do que realmente fazer uma escolha por alguns tipos de proteínas, de verduras, de legumes. Então, qual é a dica que você dá para que a gente possa equilibrar o orçamento, né, com a questão realmente de uma reeducação alimentar nesse caso? Eu sempre costumo dar uma dica que é para a gente introduzir os alimentos de verdade, né? No caso, um cookies integral, uma bolacha de arroz, eles vão ser como um auxílio, né, para um lanche de repente, mas esses alimentos mais caros a gente pode tentar evitar. A gente sabe que hoje em dia tudo aumentou, né, tá muito difícil, mas a gente tem que colocar na balança também. Será que vale a pena eu investir muito mais na minha saúde, comprando de repente frutas, legumes em feirinhas, que às vezes é mais barato do que em supermercados, ou de repente fazer uma pesquisa, né, nesses atacadões, em locais que sejam realmente, que tenham um fornecimento maior e que baixe o custo desse alimento também, ou se de repente vale a pena eu comprar aquela Coca-Cola, né, porque tem muita gente que diz assim, é mais caro, mas
está lá sempre, todo final de semana, comprando seu refrigerante. Né? Então, a gente tem que colocar isso na balança também, dar prioridade para alimentos que vão nos trazer algum benefício. A mesma coisa também as proteínas. A gente sabe que aumentou muito, né, o valor delas, mas a gente ainda tem o ovo, a gente ainda tem, por exemplo, os nossos peixes aqui, né? Então, a gente consegue ir numa feira e comprar com mais facilidade também e se organizar para não comprar em excesso e acabar também estragando. Tem que comprar o proporcional ao seu consumo, semanal, diariamente também, para não ter não acabar estragando, né, esse alimento. E aí tem produtos que não devem, por exemplo, é sempre uma dica, não sei se é por aí mesmo, em que a gente orienta de você sempre comprar, por exemplo, peixes, carnes in natura, né? Evitar alimentos então que estejam congelados. É real isso? Se perde muito com o alimento congelado, principalmente o peixe? Dependendo muito do que seja, acaba não perdendo muito. Agora sim, como a gente está falando de um alimento que tem uma probabilidade de contaminação maior, o ideal é a gente comprar realmente ele in natura, porque você vai estar vendo, você vai estar examinando, né, textura, vendo se ele está na sabor, cor, textura, o cheiro, né? Então aí o risco de contaminação seria bem menor. Então o ideal são os alimentos sempre mais frescos, mais naturais também. De repente incluir os alimentos orgânicos, que a gente tem as feirinhas aqui em Belém também, que podem estar auxiliando, né, para diminuir esse consumo também dos alimentos ricos em agrotóxicos, né, que tem muitos conservantes também, industrializados de um modo geral. Vale aquela dica de quanto mais colorido o prato, mais saudável ele é? Vale sim, que aí a gente acaba tendo uma oferta de nutrientes bem maior, né? Quanto mais colorido, mais nutrientes, mais vitaminas e mais minerais também para o nosso corpo. Agora a gente vive em uma região, né? O estado do Pará é muito rico, e aí falando principalmente da capital, tem uma das culinárias mais famosas do mundo, inclusive, né? Então você tem uma variedade muito grande de produtos. Você tem em Belém, por exemplo, ruas que são praticamente verdadeiros mercados de comida, né? Você tem aí dos sanduíches, a comida oriental, você tem comida italiana, você tem comida árabe, você tem o tacacá, o vatapá, a maniçoba. Enfim, Belém tem muito essa questão dos sabores diversificados, né? Como é que o paraense consegue sobreviver e manter uma dieta saudável com alimentos que são muitas vezes hipercalóricos, como é o caso aí que a gente tem realmente nesses produtos que são típicos daqui e também desses alimentos que vieram e conseguiram também espaço aqui no cardápio paraense. É muito comum ver no consultório, né, o paciente dizer que ele consegue fazer a dieta direitinha de segunda até sexta. E aí quando chega ao final de semana, acaba chutando o balde, acaba desandando, né, acaba não conseguindo manter aquela alimentação mais saudável que vinha fazendo durante a semana. Isso é problema? Dependendo da intensidade que a pessoa vai sair, sim. Eu costumo dizer que não tem problema você fazer uma refeição livre, né? De repente você escolhe num sábado, à noite vou sair, vou comer uma pizza, mas durante o dia você já fez tudo direitinho, né? De acordo com a sua necessidade, já consumiu os alimentos adequados para justamente à noite, quando sair comer a besteirinha, ter aquela margem de calorias dentro do equilíbrio nutricional, da ingestão calórica. Não utilizar o final de semana inteiro, né? Não Sexta, sábado, utilizar, domingo como também. falam, né, do final de semana do lixo, ou seja, foge em todas as refeições. Você ultrapassando em todas as refeições, como são alimentos mais calóricos, né, aí acaba ultrapassando também a sua ingestão, a sua necessidade calórica diária. E no caso dessa oferta que tem de restaurantes, de fast food, né, de até mesmo as comidas típicas, a gente sabe que são alimentos que têm mais calorias, sim. E muitas das vezes não foram feitas de forma pensando na qualidade do alimento, e sim no realce do sabor, né, que é o que vai prevalecer. É muito forte aqui Exatamente. Então são alimentos mais condimentados, né, rico nesses temperinhos industrializados, rico em óleos que não são tão saudáveis, então acabam fugindo um pouquinho daquela linha mais saudável. E uma vez ou outra não tem problema o paciente consumir. Só tem problema se ele fizer daquele alimento algo habitual, ou seja, consumir com mais frequência. Por exemplo, a gente sabe que tem os aplicativos de
de delivery, né, de pedir comida, que isso acabou sendo também um gatilho, né, para induzir o consumo desses alimentos com mais facilidade também. Então, são alimentos também mais calóricos, a gente tem também as opções mais saudáveis, mas às vezes, devido ao emocional estar tão influenciado e desequilibrado também, o corpo ele acaba pedindo pelo excesso de carboidrato, que é o que vai ajudar a dar aquela sensação de prazer, de bem-estar, né, liberando alguns hormônios, como por exemplo a serotonina, que é justamente esse do prazer. E aí isso, com frequência, vai favorecendo, sim, para o ganho de peso. Então, se você tem um hábito saudável, né, uma rotina saudável que prevalece, uma vez ou outra que você saia daquilo que já está habituado, o corpo ele não absorve as calorias do mesmo jeito, não absorve aquela gordura do mesmo jeito. Agora, isso a gente está falando de um estilo de vida, né? Alimentação, atividade física, o tempo adequado de sono, né? Ingestão de água, um bom funcionamento intestinal, né? São os pilares para um estilo de vida mais saudável. Não adianta só eu me alimentar bem e ser sedentário, e não ter um bom funcionamento intestinal, e não dormir as 7, 8 horas de sono recomendada, né? Então, uma coisa vai puxando a outra. A gente precisa ter esses pilares em equilíbrio para gerar mais saúde, mais longevidade e mais qualidade de vida também. E, inclusive, diminuir o risco de doenças cardiovasculares. Que acompanham esse processo. Que acompanham esse processo. Aí você tem o diabetes, você tem a hipertensão, você tem a questão cardiovascular como um todo, né? Você também distúrbios de várias formas, né? Exatamente. Então acaba causando nesse sentido. Mas a minha pergunta aí, Bianca, nessa questão toda, né? A ideia de pensar magro, como o pessoal diz, né? Então eu vou pensar magro, eu tenho que pensar o que um magro comeria, não o que um gordo desejaria. Então, como é que isso entra nessa ideia realmente que precisa estar aqui dentro, nessa metanoia, nessa mudança de comportamento mesmo, nessa mudança de postura diante da necessidade do alimento, não da vontade, né, de consumir. Como é que a gente trabalha isso aí? Infelizmente, tudo que comanda a gente está aqui, né? Então, a gente tem que realmente driblar, entrar com um acompanhamento multiprofissional, com auxílio de um endócrino, de um nutrólogo, de um psicólogo e um nutricionista também, além também de um educador físico, para a gente ter esse apoio multiprofissional e favorecer a mudança de hábitos, né? Não necessariamente preciso só reduzir esses alimentos. Eu posso substituir, eu posso melhorar a qualidade daqueles alimentos, eu posso ofertar. A gente tem muito daquilo de comida saudável não é gostosa, não é saborosa, porque o nosso paladar, infelizmente, está muito adaptado com excesso de açúcar, com excesso de sal, o excesso de gordura. E aí, da feita que a gente consome um alimento que realmente é mais magro e tem menos açúcar, o nosso paladar acaba sentindo muito. E aí não se torna algo prazeroso. Mas a gente tem que desmistificar isso. Dá para a gente ter uma alimentação saudável que seja saborosa, que seja gostosa e que seja prazerosa também, né? E não é porque você comeu, por exemplo, um chocolatinho, ou que você comeu uma fruta a mais, ou que você no final do dia tomou um refrigerante, que aquilo vai bagunçar um hábito bom que você já vem fazendo a longo do prazo. Aí tá? é perseverança, né? Exatamente. Paciência e constância também. E prudência, né? Na hora, inclusive, de ter acesso a essa alimentação. E aí, nesse caso, Bianca, até já seguindo o rumo aqui do término da nossa conversa, mas aí eu acho que o apoio da família nesse sentido. Não adianta só um membro da família, quando a família inteira ali está girando em torno de comidas calóricas, gordurosas, hipersaturadas, aí, né? Como é que a gente trabalha isso aí no âmbito da família? Será que seria interessante também sentar, conversar, estabelecer um plano em que todos estejam envolvidos? Sim, o hábito, né, ele influencia muito, o ambiente onde a gente convive, ele vai influenciar muito. É comum, às vezes, o paciente chegar no consultório e dizer assim, poxa, eu queria que a minha família viesse também para buscar uma ajuda, para fazer essa reeducação alimentar, mas eles ainda não aceitaram, ainda não acordaram, né? Ainda não despertaram para esse novo estilo de vida. E aí se torna realmente mais difícil, porque acaba tendo diferenças no preparo dos alimentos, diferenças na hora de comprar fazer as compras, né? Fazer a seleção dos alimentos, e aí acaba que aquele paciente
paciente que está em processo de reeducação alimentar fica sob tentação daqueles outros que estão pedindo comida de fora, que estão pedindo fast food, né, que estão se alimentando com aqueles alimentos que são altamente calóricos, que não trazem nada de benefícios. E aqui estão no caminho já de encerrar a nossa conversa, mas aproveitando, né, pedir aí a tua dica, né, para a turma aí que está com obesidade, que está com sobrepeso, qual é o caminho, qual é o primeiro passo para essa mudança de hábito, para essa mudança nessa perspectiva, né, de poder realmente evitar ou pelo menos ter condições melhores de vida e de saúde. Você pode falar aqui diretamente para o nosso telespectador. Eu sempre digo que, independente da idade, sempre há tempo, sempre é hora. Então, se de repente você tem obesidade, você já foi diagnosticado com IMC, que é o índice de massa corporal, acima de 30, busque ajuda em primeiro lugar, uma ajuda multiprofissional, onde você possa trabalhar essa mudança de hábitos. Se você é sedentário, passe a fazer uma atividade física, saia da zona de conforto, busque auxílio também para você estimular mais essa parte metabólica, para você ter um gasto maior de calorias. E em termos da alimentação, procure fracionar essas refeições de 3 em 3 horas, incluir mais fontes de alimentos ricos em fibra no seu dia a dia, tanto das saladas, legumes, quanto das frutas, de aveia, linhaça, chia, já que as fibras são alimentos sacietógenos. Procure aumentar o consumo também de proteína, frango, peixe, ovo, que são proteínas mais magras, reduzindo o consumo da carne vermelha para no máximo até 2 vezes na semana. Evite fugir radicalmente daquilo que você já está habituado a fazer, de uma alimentação mais saudável também. Procure se alimentar melhor, procure fazer as refeições em casa, procure aumentar a sua ingestão de água. Sempre digo também que a água ela ajuda muito no processo de emagrecimento, também no funcionamento metabólico. Então procure atingir no mínimo 2 a 3 litros de água com frequência. E procure também ter uma boa noite de sono. Os estudos recomendam de 7 a 8 horas de sono contínuas e de qualidade, para que a gente possa ter uma boa produção hormonal e favorecer também no nosso funcionamento metabólico no dia seguinte. Ok, Bianca Malcher, nutricionista, muito obrigado pela sua presença, suas orientações, e a você, muito obrigado por mais um Diálogo Aberto. Fique com Deus, até o nosso encontro de volta. Rápido break e a gente retorna com você. Seja bem-vindo de volta ao programa Diálogo Aberto, trazendo para você sempre temas importantes que você pode participar conosco, você pode sugerir temas, você pode também sugerir personalidades para que a gente possa então, conversar aqui no nosso Diálogo Aberto, no nosso bate-papo de todas as semanas, né, trazendo tantos temas e tantos assuntos importantes para o nosso dia a dia. Você participa conosco sempre aqui pelo telefone, o 98802-3444. Você participa conosco e constrói junto esse diálogo aberto que é meu, que é seu, que é de todos nós. E nesse segundo bloco do programa, nós vamos falar sobre um tema também muito importante, economia solidária, né? Regime cooperativista e associativista. É palavra que às vezes complica um pouquinho de falar, mas é importante da gente poder compreender. Respeitando a produção conjunta, a economia solidária atua para diminuir a desigualdade social, né? E, logicamente, lembrando que, como nós estamos no tempo da Quaresma e a campanha da fraternidade fala sobre a questão da fome, é preciso entender também como a economia solidária ela pode ajudar, né, a trabalhar essa realidade desse combate à fome, dessa oferta de alimentos com qualidade e, sem dúvida alguma, de forma a ajudar e auxiliar todos nós. Então, por isso, nós convidamos aqui o professor Armando Lírio, ele que é economista, professor da Universidade Federal do Pará e também atua lá no ICSA, é um Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, né, de lá da Universidade Federal do Pará, e também é coordenador da Incubadora de Empreendimentos Econômicos Solidários. Professor Armando, muito obrigado pela sua presença aqui conosco para falar sobre esse tema tão importante da economia solidária, que na verdade assim, como é que a gente conceitua, como é que a gente percebe o que é, na verdade, a economia solidária?
Bem, acho que a economia solidária ela tem uma linha, né, de construção de pensamento, né, que vem tanto, principalmente do movimento social, que nós consideramos, né, o movimento social da economia solidária, com a participação das universidades, por isso que eu represento, de certa forma, uma trajetória, né, tanto acadêmica, do ponto de vista da extensão universitária, da pesquisa e da pós-graduação, que é uma atuação nesse movimento social da economia solidária. Então, a economia solidária tem a ver com a organização social dentro do associativismo e do cooperativismo, tem a ver com a geração de trabalho e renda, né? Tem a ver com segurança alimentar. Você acabou de citar, né, a questão da campanha, né, de combate à fome, a campanha da fraternidade, e você vai percebendo como essas organizações sociais, representadas por cooperativas, por associação, por grupo de mulheres, grupos solidários, eles passam a atuar no ambiente não somente da organização social, mas também do ambiente econômico, que é esse elemento, né, da geração de trabalho e renda. Isso tem um impacto direto também do ponto de vista da própria economia, porque essas informações, né, do ponto de vista mais econômico, né, da geração de trabalho e renda, da produção, eles passam a ser incorporados, inclusive, a alguns estudos que já estão disponíveis, né, sobre a produção interna bruta do próprio país, aquilo que nós produzimos na economia. Então, a própria economia solidária representada, né, pelas experiências da agricultura familiar, representada por mulheres que atuam, né, em vários segmentos de ramos de culturas, da costura, né, que atuam em ambiente de produção familiar, né, elas passam a ser incorporadas. Que numa perspectiva mais inicial da discussão, eram muito colocadas como um ambiente informal. E, na verdade, essa informalidade, né, ela passou a ser superada no momento em que as associações, né, passaram a ser organizadas, e no momento que as cooperativas, seja cooperativa de produção, cooperativa de catadores. Então, você tem várias experiências, né, da própria agricultura familiar, como eu já citei, né, e também dos catadores, né, de resíduos sólidos, experiências que vão colocando a economia solidária num campo importante da própria economia nacional, da economia do município, da economia do Estado. E como é que é esse relacionamento com os governos, seja no âmbito municipal, estadual, federal, como é que é esse relacionamento, não somente de perceber a importância, né? Inclusive a importância estratégica disso aí, nesse sentido, mas também perceber esse nicho, né? esse espaço realmente, não somente de produção, mas também de geração de renda, de economia efetivamente. Perfeito, é muito importante a tua pergunta, porque a economia solidária, no primeiro momento, né, o surgimento, eu trouxe até uma produção acadêmica que vai demonstrando essa origem do ponto de vista mais no Brasil, né, certo? E você tem aqui o livro do professor Paul Singer, que é o marco, né, dessa referência da economia solidária no Brasil, dentro das universidades, e também a partir de uma atuação muito mais de militante, né, estudando as experiências, meados da década de 90, as primeiras experiências que aconteceram de economia solidária, dentro desse conceito, né, mais contemporâneo, que foram as empresas autogestionárias, né, que começaram a surgir, né, empresas sob o comando dos trabalhadores, né, porque foram empresas que faliram, né, na década de 90 e passaram a ser comandadas pelos trabalhadores. A partir dessa experiência, foi avançando essa discussão, Paul Singer se torna uma liderança acadêmica e política nesse campo, e você passa a ter as universidades mais presentes por meio das incubadoras tecnológicas de cooperativas populares. São projetos de extensão no primeiro momento e que hoje são mais de 120 incubadoras no Brasil, dentro de universidades públicas, federais, né, estaduais e também universidades comunitárias. É uma experiência que se espalhou por todo o Brasil e colocou a universidade de uma ação de extensão. Em 2003, né, nós temos o marco, que eu diria, do ponto de vista do que você perguntou, que é a questão da relação da economia solidária, desse movimento social da economia solidária com governos, que foi a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, em 2003, liderada pelo professor Paul Singer, por uma equipe de gestores públicos. Mas também antes de 2003, nós tivemos as experiências municipais, e uma grata referência, né, dessa experiência no próprio município de Belém,
que começou a atuar por meio de uma agenda, né, voltada para a economia popular e para a economia solidária, que foi o Banco do Povo, que é o Banco do Povo, né, uma política ainda reinstalada novamente com outro formato pela gestão municipal de Belém. Então, alguns municípios, já no meados da década de 90, atuavam no campo da economia solidária, no ABC Paulista, né, e várias experiências que nós começamos a identificar. Mas em 2003, com a Secretaria Nacional de Economia Solidária, nós passamos a ter eu chamo de uma ação governamental, né? Ainda não uma política pública completa, certo, mas uma ação governamental. Ao criar a secretaria, você estimula, inclusive... Mas com fomento, inclusive, a secretaria? Com fomento, exatamente. Certo. Ela foi, no primeiro momento, instalada no Ministério do Trabalho, Ministério do Trabalho, né, por uma condição política daquele momento, mas é muito importante porque passa a ter minimamente uma estrutura funcional de organização no organograma do Estado brasileiro e começa a se discutir a participação desse tema da economia solidária no plano plurianual, né, do governo federal e também na lei de diretrizes orçamentárias. No primeiro momento, ainda em 2003, o orçamento é um orçamento dentro do padrão, né, digamos, como você perguntou, a questão de fomento. Mas a questão de fomento, inclusive ainda na década de 90, nós tivemos um forte apoio da Fundação Banco do Brasil, tivemos um forte apoio da FINEP, a FINEP é uma organização que atua no âmbito da pesquisa e inovação no Brasil. Então, algumas organizações já atuavam conosco, inclusive a origem das incubadoras, né, das universidades, tem a ver com o apoio da Fundação Banco do Brasil, da FINEP e do programa do Betinho, que era relacionado à questão da fome, porque esse era o contexto, né, na década de 90 da crise social que nós tínhamos naquele momento, né, que se desdobra em outras fases mais contemporâneas, por isso a importância de uma campanha da fraternidade, né, que dê atenção à questão da fome mais contemporaneamente, né, e você vai percebendo que essa gestão governamental federal, né, vai fortalecendo ações, inclusive nós temos uma política estadual, né, aprovada na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, uma política estadual de economia solidária. Temos uma política municipal, falando do município de Belém, de economia solidária. E alguns municípios do Pará, lembro agora Xinguara, né, alguns municípios que conseguiram estabelecer ações de política municipal de economia solidária. Então, a partir da Secretaria Nacional de Economia Solidária, você dá capilaridade, você desenvolve melhor, por exemplo, uma ação pública. E essa relação com os governos municipais tem sido fundamental. Principalmente, né? Trazendo esse relacionamento, até porque é mais próximo, dependendo da vocação de cada município, empresas municipais, inclusive, que trabalham também em conjunto, né? A gente tem algumas realidades aqui no estado do Pará, citou algumas aí, mas o quanto isso é importante. Mas, professor, e o campo com o empresariado, que é outra questão, que às vezes no primeiro momento pode parecer, né, uma questão até antagônica, né, para esse trabalho, mas que a gente percebe também que já há um nível não somente de diálogo, de aceitação, mas também de investimento nesse campo, né? Como é que a gente percebe essa aproximação com grandes redes, por exemplo, de atacadistas, de supermercados, enfim, como é que a gente trabalha isso aí dentro dessa estrutura? Então, acho que esse desenvolvimento de uma ação governamental, já por volta de 2010, 2014, a gente vai sugerindo, né, por esse movimento nacional e por essa ação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, uma política pública de economia solidária. Então, você vai colocando o tema em destaque, você passa a ter uma expressão, né, de algumas organizações da sociedade, como o MST, né, que tem grande produção na agricultura familiar, que tem organizações de cooperativas, né, que vão se organizando, porque a origem, né, eu estava comentando com você, da economia solidária, tem a ver com o cooperativismo e o associativismo do final do século XIX. Essa é a tradição, digamos, do cooperativismo. Inclusive, o professor Bolsinge, ele fala sobre isso, né? Dessa origem, né, que vai trazendo justamente a partir dele. Né? Perfeito. E no Brasil, né, o tema era esse, cooperativismo, mas no Brasil, no meado da década de 90, nós vamos dar esse significado, essa marca, economia solidária.
né? Quer dizer, eu estava comentando há pouco que é um tema nosso, criado no Brasil. No Brasil. No Brasil. Sim. A Europa tem experiência, mas nós chamamos de economia social. E qual que é a diferença dentro disso que você pergunta? A cooperativa, dentro de um modelo tradicional, ela é uma empresa, né? Por isso já tem um vínculo, digamos, dessas organizações sociais com uma característica mais de uma empresa. A economia solidária, ela estimula que essas organizações, elas fortaleçam o seu papel social, né? A sua capacidade realmente autogestionária. Acho que essa que é a grande diferenciação, né, entre o cooperativismo tradicional e o que nós defendemos como economia solidária. Na Europa mesmo, a relação, né, o tamanho das cooperativas, você tem cooperativas muito grandes. E no próprio Brasil, você tem experiências no Brasil de cooperativas no sul do Brasil que movimentam até R$1 bilhão. Então, esse ambiente empresarial do empreendedorismo, de certa forma, ele já está presente nesse tema do cooperativismo, né? Nós percebemos que as cooperativas, à medida que elas crescem, que elas ficam em tamanhos grandiosos, né, você percebe a dificuldade de garantir esses processos autogestionários de organização social. Então, a nossa perspectiva sempre é organizar grupos, né, que possam manter uma organização social, possam ter uma inserção econômica concreta e, ao mesmo tempo, garantir os seus processos democráticos, participativos e autogestionários. Acho que esse é o grande desafio do cooperativismo, que não impede em nenhum momento qualquer uma dessas experiências terem importância econômica. Sim, entendeu? Acho certeza. Que todos precisam, porque você tem que ter viabilidade econômica. Até com previsão, inclusive, de orçamento público, com certeza. Que possa também trabalhar essa questão. Aparecer como política pública, né? Porque a política pública possa absorver. Nós estamos agora, você falou dos municípios, acho que o município de Belém, né, está fazendo uma ação muito interessante que é relacionada à política de resíduos sólidos. E nessa ação de política de resíduos sólidos, há um edital que envolve empresas, né? Mas, ao mesmo tempo, a nossa preocupação é que haja uma garantia, né, nessa relação de uma política de ação que envolve um edital, né, voltado para a contratação de uma empresa, mas que também garanta que as cooperativas, as associações de catadores possam participar da coleta seletiva, possam atuar, né, apoiado por esse recurso que não deixa de ser um recurso do fundo público, seja do fundo público municipal, seja do fundo público estadual ou federal. Então, é uma relação bastante, eu diria, ela não é conflituosa, né, mas ela precisa ser mediada, ela precisa ser construída. Por isso a importância do gestor municipal ou federal ou estadual que compreenda a importância de estar acompanhando, né, de fomentar, né, a organização dessas cooperativas, porque são populações de baixa renda, são populações muitas vezes com baixa escolaridade que precisam do apoio, seja da universidade, seja da assistência técnica. Sempre é reivindicado, né, apoio de assistência técnica, seja no âmbito rural, seja na cidade, nos ambientes que constroem essas organizações. Aí, professor, fica uma inquietação, eu acho que aí, sem dúvida alguma, o senhor vai esclarecer para nós, que é o campo justamente dessa capacitação técnica, Perfeito. Aí o apoio das universidades, dos centros de pesquisa, dos institutos, né, para justamente melhorar a qualidade do trabalho, no sentido de capacitar e qualificar o trabalhador, né, desse campo. E, por outro lado, que aí é um campo, digamos assim, um pouco mais sensível, que é o campo do investimento em tecnologia, Perfeito. Que é outra dor de cabeça. Excelente. Por exemplo, na hora de uma concorrência, as empresas têm, né, Claro. esse campo, inclusive que envolve também o campo da segurança, Perfeito. né, em termos de como é que isso aí também é trabalhado? Aí eu acho que um ponto importantíssimo é o trabalho da academia, nesse sentido de poder trazer, até porque ela trabalha também Claro. com laboratórios, trabalha com iniciativas, Perfeito. trabalha com projetos de pesquisa, consegue ter esse olhar, né, para a necessidade dessa tecnologia também acompanhar o desenvolvimento dessas empresas, que acaba gerando no próprio município, né, no próprio ambiente, na própria região, também não somente trabalhadores melhores de qualificação, mas também uma tecnologia que permita uma participação no mercado, inclusive nesse sentido. Com certeza, perfeito, a tua pergunta é muito bem elaborada. Vejam, naquela relação com o setor mais empresarial, mas as universidades, que é a origem das incubadoras de cooperativas populares, tecnológicas de cooperativas populares, pensando o tema da tecnologia social, da inovação social.
Então, nós temos um papel, né, de apoiar assessorias, né, não somente nós temos apoio de entidades como a Caritas, né? Sim. Por exemplo, eu citaria a Caritas e outras, e a própria organização do cooperativismo brasileiro, a OCB, né, que a partir de um sistema como o SESCOP, que é o Serviço S, né, de capacitação, também tem atuado no apoio a essas cooperativas. Então, a gente precisa perceber o quão é importante, por isso a participação das universidades, né, nesse ambiente mais de extensão e pesquisa, quando a gente traz o elemento da inovação social, né, que é uma perspectiva de tecnologia social e inovação social, que é não somente a universidade trazer um pacote tecnológico, transferir conhecimento, é muito mais do que isso, é construir esse conhecimento, esta tecnologia com os próprios, né, associados, com os próprios trabalhadores e trabalhadoras. Acho que essa é a grande diferencial. E aí vem também o aspecto da produção, né, da sistematização também do processo todo, que ajuda, né? É interessante, por exemplo, no caso mesmo, a incubadora de empreendimentos econômicos solidários, né? Então, parte até de uma premissa, né, professor, sobre permite essa reflexão, né? Claro. Mas parte até de uma questão que era um paradigma, né, de entender a economia solidária longe da ideia de empreender, né? Mas que ao longo do tempo ela foi se estruturando e foi cada vez mais buscando e associando com esses outros elementos que precisam estar presentes. Por isso que nós chamamos de empreendimentos econômicos solidários. Até no que você fala, no primeiro momento, né, associar economia e solidariedade parecia ser uma coisa complicada e difícil, né? Mas vejam, por conta de que a condição da economia, né, tem muito a ver com o mercado, muitas vezes vista do ponto de vista mais empresarial. E a solidariedade diz a ver com a questão social. Com certeza. Então, esse foi um grande desafio do professor Paul Singer, nessa própria bibliografia. Vou mostrar aqui uma utopia militante. Né? Perfeito. Tá aqui. E depois nós fomos avançando, né? Esses são 3 livros que eu considero referências no tema, que é esse do professor Paul Singer, o livro do professor Geiger, que é um estudo, né, sobre as experiências de economia solidária no Brasil, um dos primeiros estudos sobre isso no Brasil, e o livro A Outra Economia. Né? Então, nós fomos avançando em termos conceituais, enquanto pesquisadores e extensionistas da universidade, a trabalhar essa ideia de uma outra economia. E nem no momento que nós percebemos a necessidade de esclarecer isso do ponto de vista da organização social, do ponto de vista da tecnologia social e da inovação social, nós vamos demonstrar, né, que essas experiências de catadores, essas experiências de mulheres, da agricultura familiar, eles desenvolvem tecnologias, experiências, como você me perguntou há pouco, a produção orgânica, a produção agroecológica. Então, são coisas que surgiram nesse ambiente da economia solidária, dessas organizações sociais e que foram se desenvolvendo. E muitas vezes esses temas, no caso principalmente da agricultura orgânica, né, nessa relação do setor empresarial com a própria economia solidária, muitas vezes essas experiências de produção orgânica são absorvidas pelo próprio setor empresarial. Tem empresas que atuam nesse campo. Eu vejo que eles não são concorrentes, né? Eu vejo que são atuações, né, nesse sentido, o setor empresarial, a economia solidária, as associações e cooperativas, e que cada um atua em seus nichos de mercado. Por exemplo, a agroecologia é uma experiência muito própria familiar, né? No estado do Pará, né, professor, a gente tem tanta criatividade do nosso povo aqui, tanta riqueza, né, em termos culturais, em termos de produção. Porque quando a gente fala em economia solidária, num primeiro momento a gente se remete à questão agrícola e têxtil. Perfeito, né? Exatamente. Aí depois a gente começa a perceber que isso avança para outros campos, que isso traz o contexto da tecnologia, né, do investimento, que isso traz também um retorno em termos de qualidade de vida da população, em termos de capacitação. Né? É como a gente costuma dizer, né, por exemplo, a escola. A escola é impossível atuar sem a parceria da saúde e da assistência social. Né? Então, trabalhar a economia também é envolver e integrar esses diversos campos para ter retornos altamente positivos para a própria população. Claro, né? Perfeito. Acho que esse que é o nosso objetivo, né? O objetivo de divulgar essas experiências, ela não é somente rural, inicia-se muito mais com as cooperativas agrárias, as experiências do movimento
do MST, de outras organizações, da FETAGRE, né? São organizações que atuam nesse ambiente agrário, né? Mas a experiência urbana, que é a própria experiência do Banco do Povo no município de Belém, ele foi atuar no primeiro momento com a economia popular, com costureiras, com pessoas que atuam, né, em espaço de alimentação, com o turismo de base comunitária. Imagine isso na Amazônia, né? O que nós temos de experiências de turismo de base comunitária que precisam ser apoiados, que precisam ser organizados. Daí vem a importância das universidades, pelas suas incubadoras, das organizações, como eu citei, a própria Caritas e outras. Sustentável, né, professor? De maneira sustentável, perfeito, porque são termos associados, né? Alimentação saudável, de onde vem? Os dados são dados do último censo agropecuário, né, fornecido pela IBGE. Continua um grande peso, uma grande importância do alimento fornecido, né, às famílias do Brasil, alimentos, né, centrados, alimentos saudáveis, alimentos vindo da agricultura familiar. Quase 70% advém da agricultura familiar. E a utilização, né, professor? Eu estive há pouco tempo aqui numa dessas lojas de artigos religiosos aqui em Belém, e eu vi os textos feitos de caroço de açaí. Perfeito, a criatividade, então, né? Criatividade, aliando produção, material que poderia ser descartado simplesmente, mas pode ser utilizado, né, na produção, inclusive, associando essa questão da religiosidade do nosso povo, né? E o grande marco que é o Sírio em Belém, né? Que a gente tem 2 períodos antes do Sírio e depois do Sírio, né? Perfeito. Então a gente tem essa referência importante, né? E aproveitar. Então, eu acho que é um campo, professor, que é extremamente interessante, né? Sim. De trazer essa reflexão, mas aí ele pergunta o seguinte: eu sou empresário, eu gostaria de trabalhar, eu acho essa linha extremamente interessante. É também um campo de responsabilidade social minha, né? Perfeito. E eu queria ter um portfólio disso aí. Onde é que eu consigo? Por exemplo, o Wix, onde eu trabalho. A gente tem um portfólio, um direcionamento dessas incubadoras, dessas cooperativas, desse trabalho. A gente encontra lá, professor? Então, olha, isso é importantíssimo, porque tem do que você perguntou e falou há pouco, são desdobramentos, né, que eu diria. Por exemplo, você tem um tema como a economia criativa. Certo. Você tem outro tema que é a economia circular. Então vão surgindo no âmbito tanto da própria universidade, da própria política pública, né, outras vertentes, né, com o objetivo de fortalecer esse ambiente, né, da economia popular e da economia solidária, mas também criando outras oportunidades. Com certeza. O que é que nós tínhamos até então, né, enquanto funcionou a Secretaria Nacional de Economia Solidária? Nós tínhamos um banco de dados, né, um cadastro, né? Nós realizamos 2 mapeamentos da economia solidária, então nós temos uma informação, a partir desse levantamento, são mais de 20 mil, 30 mil experiências, né, de cooperativas, de associação, de grupo de mulheres no Brasil que foram a partir desse mapeamento. Então o objetivo da Secretaria era exatamente isso, organizar um portfólio, um material de divulgação. Então, o que é que nós temos hoje? Essas ações, normalmente, elas estão nas universidades, nas incubadoras, as informações sobre as próprias cooperativas, e tem sido estimulado muito a organização delas em redes sociais. O próprio Banco do Povo, né, para quem tem interesse mais em relação ao município de Belém, tem um levantamento, né, basicamente desse tipo, né, de atuação desses grupos. Então, a gente tem voltado a organizar, nesse sentido, né? Pode ajudar. Um outro caminho, né, pensando isso, nesse ponto de vista mais da organização, é o Fórum Paraense de Economia Solidária e o Fórum Municipal de Belém, né? Então, esses fóruns também são elementos de organização. São formas também de vitrine, né? De vitrine dessas experiências. E você tem as feiras que são realizadas, você tem muitas ações nesse ambiente. Eu queria aproveitar para divulgar aí o Instagram, né, do Ixa, né? Importante, né? Até para a gente conhecer o trabalho e ver, até não sei se está disponível, @IXAOficial, né? Oficial, exatamente. A gente pode, então, direcionar. Professor Armando Lírio de Souza, Armando Lírio, né, que é professor, economista, eu queria lhe parabenizar pelo trabalho, né, por todo o incentivo e toda a experiência nesse campo de trabalho e agradecer pela sua presença aqui conosco no Diálogo Aberto. Né? Vamos convidá-lo outras vezes. Eu acho que a gente precisa discutir essas questões, né? E perceber a importância da economia solidária, inclusive
para a nossa economia mesmo, como um todo, né, como participação no próprio produto interno bruto que a gente tem no país. Tá? Muito obrigado pela sua presença e um grande abraço a todos, né, que fazem esse trabalho tão importante. Muito obrigado, agradeço a oportunidade e sempre dizendo que nós estamos, enquanto universidade, sempre à disposição na atuação e que isso nós devemos aos trabalhadores e trabalhadoras que atuam na economia solidária no Brasil. Muito obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no Diálogo Aberto. Né? Por hora nós vamos, mas daqui a pouco a gente retorna. Espaço do Diálogo Aberto, espaço seu também para poder participar. Fica com Deus e até o nosso próximo.